O sonho de imigrantes de fazer a vida em outro país pode acabar em um aeroporto e com uma ordem de deportação. No Brasil, há casos de expulsão de estrangeiros que pediram asilo, uma atitude polêmica e considerada fora da ordem. A cena em julho do ano passado chamou a atenção do mundo. Num debate numa escola, a chanceler alemã ouviu o desejo de uma garota palestina de ficar no país e ir para a universidade. A família dela vivia na Alemanha há 4 anos e corria risco de ser deportada. Para a decepção da menina, Angela Merkel disse que o país não daria conta se todos os refugiados quisessem ir para lá. Nem sempre um país aceita um estrangeiro. E quando a pessoa já está em seu território, o governo tem instrumentos para determinar a sua saída compulsória: a deportação, a extradição e a expulsão. Até mesmo o Brasil, que historicamente acolhe imigrantes, como a gente vê aqui no bairro da comunidade japonesa em São Paulo, usa esses expedientes. Um dos casos mais famosos que despertou polêmica ocorreu no Pan-Americano de 2007, no Rio. Membros da delegação de Cuba desertaram. Na época, 2 atletas que teriam assinado contrato com uma empresa alemã foram presos por estarem sem documentos. O Ministério da Justiça mandou os boxeadores de volta à Ilha dos Irmãos Castro. Pela Lei 6.815 de 1980, também chamada de Estatuto do Estrangeiro, a deportação a cargo da Polícia Federal ocorre nos casos de entrada ou permanência irregular de estrangeiros no país. Ele deixou passar o prazo do seu visto em território nacional, ou ele extrapolou o objeto do visto, né, um sujeito que está no Brasil com visto de turista e que foi pego exercendo atividade econômica. Ele saiu daquele foco que era o visto dele. A expulsão é feita quando um estrangeiro atenta contra a segurança nacional, a ordem, a tranquilidade, a moral pública e a economia popular. Uma vez expulso, a pessoa não pode mais retornar ao país. Entre 2009 e 2014, o Brasil determinou a expulsão de 2.183 estrangeiros. Já a extradição depende de acordos internacionais. Um país pode requerer de outro que entregue alguém acusado ou condenado por algum crime. A extradição se dá em 2 circunstâncias: se a pessoa está sofrendo um processo penal ou já teve condenação penal, em razão do chamado princípio da territorialidade da lei penal. Então a lei penal ou a sentença penal ela não poderia ser executada no Brasil, ela teria que ser executada no local aonde o crime foi cometido. Por isso que eu tenho esse mecanismo de extradição. Foi o que o Brasil fez no caso do traficante colombiano Juan Carlos Abadia. Acusado de tráfico de drogas e 15 homicídios nos Estados Unidos, ele foi extraditado a pedido do governo norte-americano. Em outro caso famoso, o do italiano Cesare Battisti, o Brasil negou a extradição para a Itália, alegando que o ativista sofria perseguição política. A decisão do então presidente Lula provocou uma crise entre os 2 países. Acusado de 4 assassinatos, Battisti foi condenado à prisão perpétua pela justiça italiana. Segundo o advogado, membro da Comissão de Proteção aos Refugiados da OAB de São Paulo, a saída compulsória de estrangeiros não costuma ser aplicada a quem recebeu asilo ou refúgio no país. Se é um refugiado ou um asilado, se é alguém que está sob proteção, ele vai ser processado, obviamente, no Brasil. Se for condenado, ele vai cumprir a sua pena. Mas ao final do cumprimento de pena, ele não poderá ser expulso. Por quê? Porque se eu expulsar, eu estaria decretando a morte dele. Seria a mesma coisa que condená-lo à morte. Então ele não vai poder sofrer esse mecanismo de saída compulsória. A não ser que cesse o risco. Então se aquela pessoa ela está no Brasil por uma razão que deixou de existir e ele cometeu um crime em território nacional, nesse caso, obviamente, ele poderia sofrer a saída compulsória pela expulsão.